Saudações amantes dos games, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer a história de uma das franquias de maior sucesso da Nintendo, o Mario Kart. Vocês sabiam que, na realidade, os produtores queriam fazer uma versão multiplayer do F-Zero, mas por problemas técnicos tiveram que mudar tudo e, por acaso, o Mario e sua turma entraram na jogada? Bom, então vem comigo para entender um pouco mais sobre essa saga. No fim de 1990, chegava às lojas japonesas um dos consoles mais marcantes na história, o Super Nintendo. Para demonstrar a sua potência e apresentar aquela nova tecnologia para os jogadores, F-Zero foi lançado junto ao aparelho. O jogo trazia uma sensação de velocidade nunca antes vista em games caseiros, o que cativou e muito os fãs. Na época, o jogo chegou a quase 3 milhões de cópias vendidas, mas ficou faltando um gostinho de quero mais, a opção multiplayer para jogar com outras pessoas. Entram em cena o diretor de jogos Hideki Kono e o artista gráfico Tadashi Sugiyama. A dupla tinha uma missão: criar um F-Zero multiplayer, mas isso não seria fácil. Para criar noção de alta velocidade, os mapas precisavam ser muito grandes e na hora de fazer o Super NES trabalhar em tela dividida, o console não aguentava. Tentaram então diminuir os espaços das pistas, mas a percepção de alta velocidade sumiu e não fazia mais sentido usar carros futuristas. Foi então que uma alteração no design mudou para sempre o mundo dos games. A ideia era utilizar karts no lugar dos carros, o que acabou dando certo, já que, como as pistas eram pequenas, fazia sentido usar aquele tipo de veículo. A equipe se animou bastante e começou a trabalhar, mas outro problema surgiu no meio do caminho. Para controlar os karts, eles colocaram pilotos com macacão e capacetes, mas tudo acabou ficando meio genérico demais. Assim, uma pergunta surgiu: quem pode ser facilmente reconhecido mesmo de costas? A resposta estava na grande estrela da casa, Mario e seus bigodes. Antes de tudo, era necessário selecionar os pilotos. Mario era a escolha certa, junto de seu irmão, do simpático Toad e da princesa Peach. Faltavam mais 4. Yoshi, mascote recém-apresentado em Super Mario World, entrou na brincadeira, seguido de Bowser, o arqui-inimigo do Bigodudo, e Donkey Kong Jr., filho do inimigo original de Mario. Por fim, a simpática tartaruga Koopa Troopa entrou para o time. Cada um deles tinha atributos diferentes, o que daria uma sensação diferenciada, com vantagens e desvantagens. Por exemplo, Mario e Luigi eram mais equilibrados, enquanto Yoshi era mais rápido, mas poderia perder o controle mais facilmente. Já Bowser era mais pesado, fazendo curvas bem lentas, mas resistindo a investidas, e por aí vai. Com aquele universo em mente, produzir o game ficou muito mais fácil. Os desenvolvedores trouxeram vários elementos de diversos jogos do Mario para compor os cenários. Isso fazia com que as pistas fossem únicas, tendo fases na água, ou com muita grama, envoltas em lava, entre outros. E um jogo do Mario não seria um jogo do Mario sem superpoderes. Eles foram criados para equilibrar as partidas e permitir que jogadores menos habilidosos tivessem alguma chance de vencer as corridas. Há uma grande quantidade de itens disponíveis. Quanto mais moedas, mais rápido seu kart fica. O cogumelo aumenta a velocidade por um certo tempo e ignora terrenos difíceis. A estrela deixa o piloto invencível. A pena te oferece um único salto especial, útil para evitar obstáculos e pegar atalhos. A casca de banana deixa o local escorregadio. O casco verde pode ser atirado para frente ou para trás, e ele atinge tudo que vir pela frente, até sumir ou acertar alguém. O casco vermelho é mais útil, por ser teleguiado. O Fantasminha Boo rouba o item de outro jogador e te deixa invisível por alguns segundos. E por fim, o raio atinge geral e deixa todo mundo pequenino, prontos para serem esmagados. A competição pode acontecer com até 2 jogadores simultaneamente, competindo em 4 copas com 5 corridas cada. Há 3 níveis de dificuldade: 50cc, 100cc e 150cc. Mas se a sua ideia é só ficar acertando o amiguinho com itens, sem se preocupar com o pódio, há um modo de batalha cujo objetivo é sobreviver. Tudo era tão natural em Super Mario Kart, tão fácil de usar, que mesmo quem segurava o controle do Super NES por um tempinho já se tornava craque em poucas voltas. Essa naturalidade, aliada aos elementos do mundo do Mario, fizeram com que o game se tornasse um marco na indústria, servindo de inspiração para muitos games que vieram depois. Se ajeita aí na cadeira, sofá, cama ou segura firme aí no ônibus, que nós vamos de viagem no tempo.
O jogo que começou a franquia foi lançado em 1992, com 8 pilotos, 20 pistas e muita diversão. Super Mario Kart iniciou uma verdadeira febre. Muitos clones vieram depois, mas nenhum conseguiu captar o charme do jogo original, por mais que tentassem. Super Mario Kart vendeu quase 9 milhões de cópias e ainda pode ser jogado atualmente de forma oficial e com a função multiplayer, graças ao sistema de assinatura do Nintendo Switch. Uma baita melhoria se comparado com o jogo original, Mario Kart 64 permitia até 4 jogadores simultâneos. Um dos itens estreantes foi o icônico casco azul que persegue o primeiro colocado e passa por cima de tudo que estiver à sua frente. O número de pistas caiu, com 16 opções inéditas. Mario Kart 64 vendeu quase 10 milhões de cópias, sendo o segundo jogo mais vendido para o Nintendo 64, e também está disponível no sistema de assinatura atual da Nintendo. O primeiro jogo portátil da nossa lista. Ainda assim, Mario Kart Super Circuit trazia 40 pistas, 20 inéditas e 20 versões de fases vistas no jogo do Super NES. Uma novidade foi a introdução dos itens triplos. É possível pegar 3 cascos verdes de uma só vez, por exemplo. Ainda era possível de se jogar com até 4 amigos, via cabo Game Link. Mario Kart Super Circuit vendeu quase 6 milhões de cópias. Na edição do GameCube, a equipe da Nintendo ousou, tornando possível escolher uma dupla para correr, o que fez com que a quantidade de personagens aumentasse para 20, com várias novas caras. Outra importante inovação foi a possibilidade de se escolher diferentes tipos de karts. Mario Kart Double Dash vendeu 7 milhões de cópias. O segundo jogo portátil da série é um dos melhores já feitos até hoje da franquia. São 32 pistas no total, sendo 16 inéditas e 16 recriações de fases de jogos antigos. Uma das grandes inovações foi o modo missão, que coloca o jogador para realizar pequenas tarefas e no final lutar contra um chefe. Graças à possibilidade de conectar o Nintendo DS à internet, ficou fácil se juntar a amigos de qualquer lugar do planeta e participar de diversas corridas no modo multiplayer. Mario Kart DS vendeu mais de 23 milhões de cópias. Já no Wii, tivemos um dos jogos mais divertidos da série. Graças ao captador de movimentos, a experiência de jogar era como se estivéssemos dirigindo com um volante de verdade. Outra novidade foi a inclusão de motos. O número de pistas se manteve, com 16 novas entradas e outras 16 versões de games antigos. Agora era possível participar de corridas online com até outros 12 jogadores simultaneamente. Mario Kart Wii vendeu mais de 37 milhões de cópias, sendo o segundo mais vendido da franquia. Foi em Mario Kart 7 que a franquia subiu de patamar. Agora era possível escolher o tipo de veículo, quais as rodas seriam utilizadas e também selecionar o planador desejado. Era possível fazer 1190 combinações diferentes e cada uma dessas pequenas coisas afetava levemente a jogatina, o suficiente para decidir uma corrida. O sistema online ficou ainda melhor que na versão anterior e isso ajudou em muito na aceitação e crítica recebida. Mario Kart 7 é o jogo mais vendido para o Nintendo 3DS, com quase 19 milhões de cópias comercializadas. Mario Kart 8 tinha tudo para ser o grande jogo que pouca gente teria acesso. Muito disso se deve ao relativo fracasso do console Nintendo Wii U. Entretanto, graças ao seu relançamento em 2017 para o Nintendo Switch, o game recebeu a atenção necessária. Pela primeira vez na história, tivemos um passe de temporada para a franquia, que adicionou novas pistas e personagens. O sucesso foi tão grande que uma DLC foi anunciada com a promessa de mais 48 pistas que serão lançadas até o final de 2023. Mario Kart 8 vendeu pouco menos de 9 milhões de cópias para o Nintendo Wii U, sendo o jogo mais vendido da plataforma, enquanto Mario Kart 8 Deluxe vendeu mais de 48 milhões de cópias para o Nintendo Switch, ficando com o primeiro lugar em vendas até o momento. Disponibilizado para celulares Android e iOS em 2019, Mario Kart Tour traz diversas pistas inéditas baseadas em locais do mundo real, como Los Angeles e Berlim. O jogo continua sendo atualizado e recebe conteúdo constantemente. Você já imaginou montar as suas próprias pistas de Mario Kart? Em Mario Kart Live Home Circuit, você constrói as pistas e depois participa de corridas com seu boneco em realidade aumentada com o Nintendo Switch. O Universo Nick invadiu as pistas nesse divertido jogo que coloca diversos personagens como as Tartarugas Ninjas para correr contra o simpático Bob Esponja, por exemplo.
Com 30 nomes disponíveis e outros 70 que podem montar a sua equipe, Nickelodeon Kart Racers 2 Grand Prix receberá uma continuação que sairá em outubro de 2022. Dentre todos, Crash Team Racing é um dos mais inovadores e mais bem feitos clones do Mario. Além de contar com os personagens vistos na franquia, aqui podemos participar de missões em um bom modo história e participar de diversas corridas em 36 pistas disponíveis. O sucesso foi tamanho que até uma remasterização foi feita, embora tenha sido bastante criticada pela inclusão de um sistema de pagamento com dinheiro real para liberar conteúdos do jogo. Não se limitando a carros e motos, incluindo até aviões e barcos, Sonic All-Stars Racing Transformed é um jogo único e extremamente divertido. Além da turma do Sonic, temos personagens de outras franquias da SEGA, como Alex Kidd, Knights e muitos outros. Por fim, Mod Nation Racers trazia como grande chamariz uma ferramenta que dava aos jogadores totais poderes criativos, isto é, era possível montar pistas e corridas da forma desejada. Além disso, era possível baixar criações alheias e compartilhar com os amigos via internet. Há ainda um modo história para ser jogado que nos mostra as aventuras de Tag. Como toda franquia de sucesso, Mario Kart recebeu diversos brinquedos baseados nos jogos. Como a quantidade é imensa, selecionamos aqui alguns dos mais legais disponíveis. Confira as imagens: Mario Kart Carreira, Hot Wheels Mario Kart, Hot Wheels Mario Kart Rainbow Road, Epic Games Mario Kart Racing Deluxe. É difícil mensurar o tamanho do impacto que Super Mario Kart teve na indústria dos games. Claro que a existência de clones nos mostra que ali foi criada uma franquia única que traz um apelo muito grande para todos os públicos, afetando crianças, jovens e adultos. Para você ter uma ideia, acredita-se que os jogos com Mario no nome, dentre todos, tenham vendido cerca de 775 milhões de cópias. Mario Kart sozinho contribuiu com mais de 166 milhões, número superior à franquia Zelda, com 135 milhões de cópias vendidas. Se pararmos para pensar, esses números são assustadores para um jogo que começou como um projeto multiplayer descartado do F-Zero e cresceu como se comesse vários cogumelos mágicos do Mario. Como falamos, Mario Kart 8 Deluxe vai continuar recebendo novas pistas até 2023, então um novo jogo provavelmente só chegará depois disso. Se você chegou até aqui, muito obrigada! Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, viu? Um abraço e até a próxima!